paz do Senhor, hoje nós vamos para mais uma breve reflexão no meu devocional de hoje, e eu quero meditar e deixar para você também meditar neste momento, amém? Eu vou ler aqui em Jeremias capítulo 15, no verso 16, onde diz assim: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, o Senhor Deus dos exércitos. Então, nesse versículo, a gente vê que quando chega um momento que nós aceitamos a Jesus e nos deparamos com a tua palavra, e pelo auge da libertação do Espírito, nosso Espírito, da nossa alma, Jesus vem e limpa, lava o nosso pecado do nosso corpo. Naquele momento nós nos alimentamos com a palavra, e a alegria que é imposta sobre nós é tão grande que a vontade da gente sair e gritando aos quatro cantos do mundo, porque o desejo que nós temos de outras pessoas sentir essa paz que Deus traz para nós é tão grande, tão imensa, que a vontade nossa é que todos chegassem a esse ponto, que todos aceitassem ser Jesus, se arrependessem dos seus pecados e fizessem um concerto para com Deus. E isso flui de uma forma tão grande dentro de nós, que nós sentimos prazer em falar de Deus para as pessoas, em compartilhar o nosso sentimento para as pessoas, e muitas das vezes as pessoas nem compreendem, porque o desejo da pessoa que acabou de se encontrar com Deus é de que os seus amigos, seus parentes, os seus companheiros de trabalho, que todos que estão à sua volta também para Deus e tem esse encontro com Deus. Mas no decorrer da nossa caminhada com Deus, nós passamos a compreender que o nosso dever é ir, lançar a palavra, falar de Deus para as pessoas, para que elas compreendam o que é certo e o que é errado, e que elas conheçam que Jesus é o único e suficiente Salvador, que só em Cristo nós podemos alcançar essa paz tão desejada. Aí aqui na parte B do versículo diz: a tua palavra foi para mim o gozo, a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, o Senhor dos exércitos. Então, esse desejo nosso, esse prazer nosso é tão grande que nós deixamos de ser nós mesmos para que o Senhor habite em nós e comanda a nossa vida. Mas há muitas perseguições, há muitas coisas que nos levam a cair da graça de Deus. Não quer dizer uma vez salvo, para sempre salvo. Nós devemos ter muito cuidado com o que acontece à nossa volta, por mais que seja prazeroso para a nossa vida espiritual, para a nossa carne, nem sempre é para com Deus. E para isso nós devemos ter muito cuidado. Nós devemos saber e ter certeza de que Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está presente em todos os momentos de nossas vidas. E tudo que nós fizermos que não agrada ao Senhor,
Nós podemos esconder das pessoas aqui na terra, mas de Deus nós não conseguimos ocultar nada, porque o olhar dele está sobre nós o tempo todo. O seu ouvido, o seu sentir está em nós. Porque se nós passamos a ser a morada do Senhor, então já não é mais nós, mas sim Deus que habita em nós. Nós passamos a ser um portador do Espírito Santo de Deus. E aqui no capítulo 16 de Jeremias, no verso 17, diz assim: porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, não se escondem perante a minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós pensarmos, Deus está ciente, Deus está vendo. De Deus nós não conseguimos esconder nada. E para que nós venhamos ter essa paz em Deus, mesmo que cairmos em tentação, mesmo que pecarmos, que nós vermos que estamos cometendo algo que é abominável para o Senhor, é bom que nós nos arrependemos. Nós devemos nos arrepender o mais rápido possível e fazer novo concerto com Deus, nos prostrar diante do Deus e ser cada vez mais vigilantes para que as armadilhas do inimigo não recaiam sobre nós a ponto de nos levar para a sepultura. Em Jeremias 16, 21 diz assim: portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor. Então, nós devemos estar sempre pronto para receber esse poder de Deus do lado certo. Porque se nós nos afastamos do Senhor e não arrependermos e voltarmos atrás, pisarmos atrás e recomeçar diante de Deus, o nosso risco é enorme de perder a nossa salvação, porque a nossa vida carnal, ela é passageira, mas a nossa vida espiritual é eterna, e terrível será se nós perdermos a salvação e lá do outro lado, com a nossa consciência, a gente lembrar que só dependeu de nós mesmos, porque se nós afasta do Senhor e nós não nos arrependemos, nós nos tornamos pessoas aptas a fazer só coisas que desagradam ao Senhor. E quanto mais fazemos coisas que desagradam ao Senhor, mais o inimigo vai nos acusar. Nós não devemos aceitar a acusação do inimigo. Mesmo que cairmos, devemos voltar atrás, pedir perdão, recomeçar, reconstruir a nossa vida com Deus, para que nós sejamos não só usados por Deus, mas sejamos também aprovados por Deus, porque só através da prova, sendo aprovado por Deus, iremos alcançar vida eterna e vivermos com Cristo na eternidade. No capítulo 17 de Jeremias diz assim: assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-eis servir os teus inimigos na terra que não conheceis, porque o fogo que acendeste na minha ira ordenará para sempre. Então nós devemos ter muito cuidado, porque essa palavra aqui foi passada para o povo de Israel. Eles haviam pecado contra Deus, eles prostituíram contra o Senhor,
indo após outros deuses que não têm vida, que não ouve, não fala, não age em favor das pessoas. E para nós hoje ainda continua do mesmo jeito. Nós devemos termos muito cuidado para que a ira do Senhor não venha contra nós e que nós não venhamos a servir a Satanás e os teus anjos aqui na terra. Talvez sermos manipulados por ele com uma falsa religiosidade, com uma falsa crença em Deus, mas sendo tudo em vão. Amém? Aqui diz assim também, no capítulo 17 de Jeremias, versos 7 e 8, diz assim: Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não afadiga, nem deixa de dar fruto. Então aqui nós vemos que Jeremias, né, ele está admoestando as pessoas para que, e diz que bendito, alegre, satisfeito, é o varão que confia no Senhor, porque a esperança dele está no Senhor, é o Senhor. Aí continua dizendo, porque será como a árvore plantada junto às águas. Então, se nós confiamos no Senhor, nós somos como árvores plantadas beiras às águas, próximas das águas, dos mananciais. Deus é o manancial que nós precisamos para a nossa vida eterna. Só ela tem poder para regrar as nossas vidas, para que nós, mesmo em tempo de sequidão, nós não venhamos a fraquejar, mas nós venhamos dar fruto, mesmo no tempo da sequidão, mesmo no tempo da adversidade. Hoje nós estamos vivendo uma pandemia mundial, onde muitas e muitas pessoas estão partindo dessa vida passageira para o descanso da espera da vida eterna, para o sono intermediário entre a vida material e a vida espiritual. Para aqueles que já foram, não há mais nada a fazer, porque eu não posso fazer nada para salvar alguém que já partiu. Só eu posso, através do Espírito Santo e de aceitar a Jesus como meu único e suficiente Salvador, somente eu e Deus, somente Cristo, através do Espírito Santo que habita em nós, pode nos admoestar para que nós venhamos partir, mas partir com a nossa vida limpa, purificada, para viver uma vida eterna de paz, amor, gozo, onde não há tristeza, não há lágrima, não há dor, onde só vai haver alegria e paz, que é o que Deus deseja para conosco. E enquanto estivermos aqui, mesmo em meio a tanta privacidade de estarmos juntos e comunicando uns com os outros, mesmo assim, o nosso fruto, ele não pode acabar, ele não pode ser ceifado, porque se nós estamos ligados em Deus, que é a água viva, no Espírito de Deus, através do Espírito Santo, sermos ligados a Cristo, que é a água viva, a videira verdadeira, e nós, como os ramos, não vamos deixarmos de dar o nosso fruto,
mesmo em meio a essa pandemia, porque o fruto nunca vai parar de, 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 de produzir. Porque aqui mesmo diz, mas suas folhas não fica verde, e no ano de sequidão não se afadigará, nem deixa de dar o seu fruto. Então, que o nosso fruto para com Deus seja sempre contínuo e com a certeza de que Deus está conosco e que todas as adversidades que vier sobre nós, que nós possamos permanecer firmes em Deus e sem desanimar, porque o Senhor quer nos salvar. Ele não vai nos tentar, porque Ele não pode ser tentado, mas através do Espírito Santo, Ele quer nos libertar e nos fortalecer cada vez mais, porque o seu olhar está sempre voltado para conosco. Amém? Aqui em Jeremias 29, no verso 11, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o coração, e serei chamado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém? Então aqui Jeremias está transmitindo para o povo de Israel e também para nós hoje, que Deus, Ele conhece o nosso pensamento, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe onde realmente está o nosso desejo, o desejo sincero nosso. Ele conhece porque Ele é Deus, Ele é puro, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Foi Ele que nos fez. Então não há nada que nós possamos esconder do Senhor. Mas Ele aqui está exclamando e diz: buscai-me e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Se nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, nós o encontraremos. E Ele irá nos acolher. Ele irá nos libertar. E nós temos o dever de levar essa mensagem às outras pessoas, para que todos possam voltar para o Senhor, porque aqui a promessa é real. Ele disse assim: e sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregarei-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Então aqui o Senhor está dizendo, mesmo quando vocês pecaram e se afastaram e foram mandados para longe, vocês foram distribuídos entre as nações, que aqui o povo de Israel, as 10 tribos de Israel, ela foi dispersa para todo o mundo. E aqui a promessa é de que Deus irá congregar
todos novamente nele, em espírito, porque não é através do sangue que nós herdaremos a vida eterna, mas pela fé em Deus e aceitar o teu Filho Jesus como único e suficiente Salvador. E o mais importante para nós hoje é aqui no verso 11, onde diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Aqui ele diz: pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Agora, qual está sendo o nosso pensamento? Pensamento de paz ou pensamentos maus? Onde está o nosso desejo? O desejo sincero do nosso coração. Está em Deus, para termos o gozo de participarmos do seu banquete quando Ele vier buscar-nos? Então vamos pensar, irmãos, e vamos nos arrependermos sempre que nós vermos que cometemos algum crime contra o Senhor. Aqui no 12:2 de Lucas diz assim: mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido, ou seja, não haja de ser descoberto, porque Deus, Ele nada há encoberto para com Ele. Então vamos ter muito cuidado, vamos estar atento, vamos ouvir a sensibilidade do Espírito Santo. Enquanto o Espírito está conosco, Ele vai nos admoestar, Ele vai se entristecer a tal ponto do nosso corpo sentir a tristeza do Espírito Santo. Porque se nós cometemos algum pecado que fere o Espírito, o pecado que não agrada ao Senhor, entristece o nosso espírito e a nossa alma se torna enferma. E por isso nós devemos ter muito cuidado para que a sensibilidade do Espírito não se afasta de nós, para que nós possamos permanecer sempre fiel a Deus e não perdermos o Espírito, que o Espírito não venha se afastar de nós. Porque assim como Sansão, ele pecou, ele matou um leão, aí depois ele voltou lá, ele comeu o mel que as abelhas fez no cadáver daquele leão. Ele não podia tocar nada imundo, ele não era para casar com uma mulher que não fosse do seu povo, ele foi lá e casou. E assim o Espírito foi afastando dele devagar. Não era o cabelo dele que estava a força, mas sim a obediência que ele tinha para com Deus. Então que nós venhamos ter muito cuidado para que o Espírito de Deus não se afaste também de nós. Amém? Aqui em Hebreus capítulo 4, verso 13 diz assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele, ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então Deus nos vê totalmente nus. Deus, Ele não nos vê encapados. Ele olha, Ele nos vê nus. Ele nos vê transparente. Não há nada que nós possamos esconder do Senhor. Ele é o único que pode discernir tudo que há em nós. Então, por isso, nós devemos ter muito cuidado, porque o Senhor está
sempre de olho em nós. O seu olhar está voltado para todos nós. Amém? Aqui em Apocalipse, capítulo 3, verso 19, diz assim: Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se pois zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então, aqui Deus está, nos repreendendo. E Ele diz aqui que Ele castiga os que Ele ama. Então, se nós estamos cometendo algo que desagrada ao Senhor, em consequência da nossa desobediência, Deus vai nos castigar de alguma maneira, para que nós compreendamos que estamos fazendo algo que desagrada ao Senhor. E por isso, Deus está nos admoestando, não por falta de amor, mas exatamente porque o amor dele para conosco é sincero. E o desejo do coração do Senhor é que nós alcançamos a vida eterna. E por isso ele nos dá o castigo. E ele termina dizendo: Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, há essa promessa. Primeiro nós temos que obedecer, nós temos que servir, nós temos que evangelizar, nós temos que cumprir o nosso papel aqui na terra e permanecer firme até o fim. Porque se nós viemos fazendo um trabalho de excelência na presença do Senhor, daí a pouco nós caímos em pecado e nos afastamos do Senhor, não nos entristecemos porque estamos em pecado e começamos a dar ouvido a Satanás apontando, mostrando o nosso erro, mostrando que a gente não... dizendo pra gente: você não é capaz, você é fraco, você pecou, você não é digno. Não podemos dar ouvido a Satanás. Devemos estar livre para servir a Deus. Estar disposto a abandonar tudo para continuar na presença do Senhor, que é o mais importante. Venhamos ter firme força no Senhor, que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça, que o Espírito Santo de Deus venha nos admoestar, que venha nos entristecer quando estivermos fazendo algo que não o agrada, para que nós possamos voltar atrás, nos arrepender e permanecer na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Agradeço a Deus, a todos que veio até aqui, para você que assistiu esse vídeo até aqui o final. E eu lhe digo, não desanime, não deixe que Satanás aponta para você, não deixe que Satanás te acuse, porque Deus está de braços abertos e todos nós que nos arrependermos e voltarmos a Ele, Ele está pronto para nos receber. Enquanto nós tivermos vida carnal,
ainda há tempo de salvação. Um beijão a todos e que o Espírito Santo de Deus esteja com cada um, admoestando e justificando vocês perante o Senhor, para a honra e glória do Senhor. Amém.